Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria que começamos mais uma vez o estudo desse dia e já pedimos para quem estiver acompanhando os vídeos para que possa compartilhar o conteúdo, deixar o seu curtir, que é uma forma de fazer com que o Espiritismo possa chegar a mais pessoas, né, e assim proporcionar o conhecimento e, através desse conhecimento, uma renovação íntima em bases bastante profundas. Pois bem, o segmento hoje será no item 7 da introdução de O Livro dos Espíritos. Então, será feito, como de costume, a leitura e, posteriormente, vão sendo feitos os comentários. Vamos lá, então, ao item 7. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escolceamos. Temo-los, ao contrário, em grande apreço e muito honrados nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor, para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos. Eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Bom, como todo assunto, né, que trata de espiritualidade, né, que trata sobre o porvir, a ciência ela não tem, né, uma visão, digamos assim, definitiva. Né? E aí não é porque a ciência não é capaz de provar alguma coisa que algo não existe. Né? E, claro, o que é importante a gente sempre avaliar é a questão da lógica, estar atento às novidades científicas, né? O espiritismo tem esse propósito, né, de estar sempre também adequado sobre os pontos. Inclusive Kardec ele diz que se a ciência comprovar que o espiritismo em tal ponto está equivocado, o espiritismo não teria problema algum em se adaptar. Pois bem, o espiritismo, né, estudando a relação do mundo material com o mundo extracorpóreo, o campo, né, de estudo ele é diverso, né, do campo, por exemplo, de observações materiais, né, estritamente materiais. E não é porque a ciência não consegue provar algo ou desmentir algo, que algo, né, que a gente já tinha comentado, que algo não exista. Então, existe toda uma fenomenologia que se abarca no estudo do Espiritismo. E é isso que está sendo explicado aqui. Né? E que aí, uma vez existindo uma dúvida, existindo algo a considerar, né, o homem ponderado ele deve tentar compreender isso. E as religiões entram justamente nesse aspecto, de tentar compreender algo além da simples presença da matéria. Né? Algo além do que o nosso dia a dia, que tem as suas preocupações válidas, mas enfim, a gente pensando em termos de tempo, né, de eternidade, como muitas religiões falam, como seria esse porvir? Como seria essa vida futura? Quais tipos de relações se estabelecem nessa vida futura? Quais as consequências dessa vida futura? É possível a comunicação entre o plano material e o plano imaterial? Enfim, a gente conseguiria ficar aqui fazendo diversas questões e é justamente para isso, né, que se constituiu a doutrina espírita,
que é para poder fazer com que o homem avance no seu entendimento de tudo aquilo que é espiritual, de tudo aquilo também que possa ensejar uma forte renovação moral, né? Se baseando naquilo que o Cristo, né, o nosso Jesus, ele nos repassou, né, há tantos anos já, há praticamente 2000 anos e um pouquinho mais. Pois então, dando seguimento, com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham, menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou seus conhecimentos. O matemático não vê provas senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez um especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei, do melhor grado e com a maior confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão de eles, porém, permitir-me, sem que isso afete a estima a que lhes dá direito seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Aqui ele fala, né, se fala basicamente dos campos de conhecimento. Então, não faz sentido alguém que é de uma área, né, querer palpitar em uma outra na qual ele não estuda, não conhece os princípios, né? E aqui é importante, e também essa questão do viés, né? Porque é natural que quando tu se forma, seja na área que for, tu passa a interpretar o mundo, né, digamos, com novas engrenagens, né, proporcionadas por aquele mundo. Então, o advogado, ele enxerga o mundo de um jeito. Se tu falar com um músico, ele enxerga de um jeito. Se tu falar com um agricultor, ele enxerga o mundo de um jeito. Enfim, falar com um médico, com um psicólogo, as pessoas têm um olhar diversificado conforme, enfim, os seus estudos, as suas vivências, né? E aqui também, né, nessa questão particular, os entendimentos também são muito diversos. E o espiritismo, ele tem a observação, né, de certas experiências mediúnicas, tem o seu entendimento de questões filosóficas, né, tem o seu entendimento de como é a moral cristã, ele tem enfim, os seus entendimentos, né, o seu arcabouço de estudos. E, ao mesmo tempo, não há qualquer tipo de desmerecimento às outras religiões, né? Justamente porque o Espiritismo não se coloca como o detentor da verdade absoluta, não se coloca num patamar de superioridade, querendo dizer que os outros são inferiores ou que, enfim, causar qualquer tipo de demérito. Justamente o contrário. A gente deveria justamente unir forças, né, naquilo que é importante e que de fato nos une, né, que seria a crença no Deus único, a importância, né, de observarmos preceitos morais, né, de fazer o bem ao próximo, de tentarmos perdoar, enfim, a gente pode analisar uma série de questões e justamente a gente analisando item a item a gente vê que a gente tem muitas concordâncias e a humanidade muitas vezes por pequenos aspectos, né, por pequenas discordâncias ou até, enfim, por algumas discussões ou debates ou pontos de vista maiores ou diferentes, isso também não quer dizer que a gente deva se antagonizar ou querer o mal de alguém ou, enfim, não aceitar que alguém tenha uma opinião divergente da nossa. É justamente através disso, né, de aceitar o outro, né,
de, de permitir que as pessoas tenham saberes, né, distintos, que possam entender as coisas conforme o seu grau evolutivo, enfim, é através disso que as pessoas podem conviver melhor, enfim, aprender umas com as outras, né? Porque todos temos coisas a aprender e coisas a ensinar e justamente sermos mais humanos, né? E o espiritismo ele não vem com nenhum tipo de presunção de ser a última verdade, longe disso, até porque enquanto espíritas, né, a gente acredita que o ser humano ainda está muito longe da perfeição relativa, que todos os seres humanos estão destinados, né, à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é apenas Deus. E a gente ainda está num patamar evolutivo muito distante daquilo que a gente pode chegar. Então, o estudo que a gente faz aqui é no intuito de fazer, de arranhar alguns aspectos, né, intelectivos, morais. E da mesma forma que o ser humano já evoluiu muito, né, em vários aspectos ao longo dos milênios, ainda há muito o que se estudar e se evoluir. Pois bem, dando seguimento, as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria, e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os sábios, como os indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista porque é eminentemente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e, porque não a encontra, debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão, individualmente, pela força das coisas. Até então será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais, para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa. Enquanto isso não se verifica, os que sem estudo prévio e aprofundado na matéria se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhes subscreve o conceito. Esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Expõe-se a ver seus nomes alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas, inscritos a par dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sob os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. E dos daquela outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Entretanto,
Essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias, que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não percebiam, ideias que, alguns anos mais tarde, revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão, alheia aos trabalhos que lhes são habituais, alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento? Pois então, aqui está dizendo que a ciência, né, por não ter como mérito de estudo, né, a questão do espírito, né, como é que ela poderia se posicionar e dizer, por exemplo, eu estava dissecando o corpo e não encontrei a alma, né, enfim. Mas o que é possível, né, daqui a pouco, no aspecto, daqui a pouco bem específico, né, a ciência se pronunciar e daqui a pouco sobre, por exemplo, a comunicação mediúnica, daqui a pouco é dito, né, daqui a pouco num livro mais específico sobre mediunidade, falando como se dá tal fenômeno, e daqui a pouco a ciência também consegue detalhar algo específico, né, sobre isso e demonstra, né, que aquilo não está tão preciso e pode acrescentar, né? O espiritismo não vê problema algum, né, em, digamos assim, em revisar os seus pontos quando haja uma prova concreta, material, né? Mas pelo gênero específico de estudo, né? Como é que tu vai, por exemplo, medir, né? Como é que tu vai pesar um espírito, né? São provas que tu não consegue obter em laboratório. Tu consegue através de raciocínio lógico, que nem eu já citei algumas vezes, né? Que nem nas comunicações mediúnicas do Chico Xavier, tu consegue verificar, né? Pessoas que nunca falaram com o Chico, né? E vêm de lugares distantes. E ele traz uma comunicação de um filho com a assinatura dele, trazendo fatos que às vezes a mãe não sabe, ou que o pai não sabe, né? E aí o outro lado diz, isso não está correto. E aí, né, o pai ou a mãe falam, né, não, isso aqui é verdade, só eu e ele sabíamos. E aí atesta a veracidade da comunicação. Teve uma vez um julgamento também, que inclusive a psicografia do Chico serviu como prova, né, em caráter excepcional, né. Enfim, tem várias situações, várias questões que para a ciência convencional, né, não é do campo de estudo, né? Então é isso que tá dizendo aqui nesse trecho. E dando seguimento, esses erros de alguns homens eminentes, conquanto deploráveis para a memória deles, não lhes diminuem os méritos dos títulos que obtiveram e que com eles conquistaram a nossa estima. Mas será preciso a posse de diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis? Digne-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza seja ela tirada ao rol das crendices dos simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a essa proposição, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Ou seja, o homem, ele verifica as coisas no mundo. Ele estuda, enfim, ele tem as suas conclusões a respeito das coisas. E não é porque a ciência não traz algumas resoluções, não se pronuncia sobre certos aspectos, que algo não existe. E aí, justamente, aí fala, né, sobre o espiritismo e os seus adeptos, né? Porque justamente a questão da racionalidade é uma coisa que é muito interessante para quem é espírita, pois as coisas têm uma lógica muito forte. A questão da justiça, a própria coesão das ideias é algo bastante peculiar, né? Então, esse é um exercício que todo espírita ele é instigado a fazer, de pesquisar as coisas, né? O próprio Kardec dizia para estudar as coisas que falam, inclusive, contra o espiritismo, para que as pessoas possam, vendo os vários aspectos, né, os vários lados das questões, né, que são complexas, para que cada um possa olhar e chegar às suas próprias conclusões.
E o próprio Espiritismo, né, tem uma frase que é muito interessante, né, que quase todo mundo já deve ter ouvido, né, no movimento espírita, que é fora da caridade não há salvação. Então o próprio Espiritismo não fala, por exemplo, fora do Espiritismo não há salvação. Na verdade, o que o Espiritismo vem trazer é justamente essa questão da renovação moral, da reforma íntima. E está dizendo que o mais importante não é necessariamente tu ter a crença A, ou a crença B, ou a crença C, mas sim aquilo que tu faz com o teu conhecimento. Se a pessoa se tornou um ser humano melhor, se a pessoa está de fato proporcionando caridade, né, para com as demais pessoas. E caridade não é só um aspecto monetário. Tu não é porque tu, claro, é muito importante, né? A gente não pode não estar dizendo isso, né? Que não seja importante a questão material, mas tem muitas formas de se fazer caridade, seja ignorando muitas vezes uma zombaria, seja muitas vezes através do perdão, né? Enfim, tem muitas formas de se fazer caridade. E muitas vezes é muito mais difícil justamente a caridade moral do que a caridade monetária. Porque muitas vezes a pessoa pode ser riquíssima e para ela é tranquilo, é simples, né? Tu doar até vários milhões. Mas muitas vezes perdoar pode ser para essa pessoa muito mais difícil, muito mais complexo, né? Chegando até inclusive às raias do, entre aspas, do impossível, né? Claro, a gente sabe que não é assim, mas para a pessoa ela pode ter uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Então, o Espiritismo ele vem com esse intuito de renovação, né? E, novamente, ele não se intitula como algo exclusivista, né? Porque justamente o que é importante é a pessoa ser boa, ser justa, ser honesta, ser correta. E não faz qualquer tipo de eliminação, né? Ou de diminuição das outras religiões. Porque justamente falando que fora da caridade não há salvação, aí é o que está dizendo, olha, o importante é tu fazer o bem, né? É justamente tu buscar essa melhoria, né, pessoal, essa melhoria comunitária através da prática do bem, da justiça. E isso eu acho muito interessante e especialmente assim a destacar, porque não é algo, porque muitas vezes existe um exclusivismo das religiões, né? Querendo dizer que só a religião A ou só a religião B que é a correta, ou só a religião C que salva. O espiritismo já não parte dessa premissa, né? Ele parte que o importante, não importa onde a pessoa esteja, o importante é que ela faça o bem, né? Então, esse é o ponto a ser avaliado e o ponto a ser seguido. Dando seguimento, então, repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz, para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu,
nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Aqui é bem poético, né? A forma como se traz o fato de que o homem está muito longe ainda de ter alcançado o domínio pleno das ciências, o domínio pleno da filosofia, o domínio pleno da moral, enfim, das diversas evoluções. A cada dia se descobrem coisas novas, a cada dia o ser humano percebe o quanto ainda há a pesquisar, o quanto há a descobrir. Então a gente não pode nunca fechar o nosso entendimento. A gente tem que estar num processo, né, de evolução contínua. E é justamente isso que o Espiritismo vem trazer. Porque o Livro dos Espíritos, né, que foi escrito já há bastante tempo, 1857, então a gente imagina, também depois vieram escritos de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e outros grandes médiuns, né, que também merecem o nosso maior respeito, nossa melhor estima. Tem muito ainda a acrescentar. E o bonito de tudo isso é que, se a gente pensar em termos de humanidade, né, quanta coisa ruim, né, o ser humano defendia como algo normal. A escravidão, a exclusão das pessoas, né, pela questão religiosa, a fazer com que as pessoas se odiassem pelo aspecto X, pelo aspecto Y, enfim, a gente vê tantos problemas, né, o próprio racismo, enfim, qualquer tipo de discriminação que a gente possa imaginar e que, na verdade, Deus nos criou todos, né, simples, ignorantes, destinados a uma grande caminhada, né, rumo à perfeição relativa, e que não há motivo para com determinados grupos de pessoas, né? Não faz sentido tu querer buscar inimizade, buscar dissensões, buscar brigas, porque tudo aquilo que tu fizeres, em algum momento a pessoa vai ter que receber. Então a questão do perdão não é uma questão meramente no aqui e no agora. É uma relação que tu vai estar buscando uma saúde dessa relação pro agora e pro amanhã, nas próximas encarnações. Então, até por uma questão de inteligência, né? E também porque se a gente for pensar, né, como a gente gostaria que fizessem pra gente, né? Então a gente deve fazer aos outros. Então, quem é que não gostaria daqui a pouco de ser perdoado por algo equivocado que fez? Quem é que não gostaria de receber orientação? Quem é que não gostaria de receber algo que seja conveniente, que seja bom? E aí, se a gente expandir o conceito da vida para não apenas essa encarnação e sim para outras, a gente vê, né, como é interessante a gente plantar o bem, a gente buscar ter boas relações no dia a dia, porque tudo isso que está sendo plantado, né, a gente vai colher as consequências dos atos. E isso extrapola muitas vezes o conceito que se dá de punição. Na verdade, a gente sempre recebe aquilo que planta, ou seja, são as consequências. A gente não pode querer plantar espinhos e receber algo bom. A gente planta espinho, a gente colhe espinho. Se a gente plantar morangos, vai colher morangos. E assim por diante. Então, a caminhada que o Espiritismo propõe para cada ser humano é uma caminhada, né, multividas. Não só nessa vida material, mas também na própria depois vida espiritual, depois na nova vida material, depois na consequente vida espiritual. Então a gente tem que pensar nesse aspecto, olha, sabendo que eu vou conviver com esse irmão, com essa irmã, pelos séculos vindouros, né? Será que não é melhor eu chegar num bom entendimento? Será que não é interessante eu chegar na paz? Será que não é conveniente que a gente possa, né? Se no primeiro momento é difícil, né, aceitar as diferenças, será que não é pelo menos conveniente que eu possa respeitar o próximo, né? Para que depois, no momento oportuno, chegar no patamar do Cristo, de amar a todos indistintamente, né? Enfim, esse assunto, né, é bastante amplo. E aí, essa visão espírita, ela é muito mais ampla. Porque daí ela consegue explicar muitas das coisas no mundo que são aparentes injustiças, né? A questão
dos dons intelectivos, a questão do nascimento, ora na pobreza, ora na riqueza. Pois imaginem, né, no seguinte cenário: a pessoa nasce, né, numa família extremamente rica, politicamente poderosa, e faz mau uso, né, de tudo isso que lhe foi dado, né, prejudicando daqui a pouco, inclusive, muitas pessoas. Qual que será a consequência desse mau uso, né? Chico Xavier, ele traz uma vez uma história muito interessante. Tinha uma pessoa que estava em situação de rua e as pessoas, né, enfim, queriam auxiliá-la, de dar alimento, né? Porque ela só pegava os restos que estavam no lixo. E essa pessoa era extremamente refratária, ela não aceitava nenhum tipo de auxílio. Pois então, aí o Chico Xavier, né, ficou intrigado com aquela situação, né? Porque, pois bem, né, imagina, aquela pessoa numa dificuldade material imensa, as pessoas querendo lhe dar um alimento melhor, né? E a pessoa não aceitando. E aí o guia espiritual, né, de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, né, lhe explicou que em um momento anterior, aquela pessoa que estava em situação de rua, ela havia sido um político muito poderoso e que ele havia sacado os cofres públicos, né? E em decorrência disso, muitas pessoas passaram por dificuldades, né? E infelizmente isso a gente vê que acontece até hoje. Pois bem, e aí pela questão da culpa, porque ninguém consegue fugir da própria consciência, porque por mais que muitas vezes durante a encarnação a pessoa busque se enganar, né? Chega um momento que a pessoa se confronta com os fatos, né? Porque todo mundo sabe o que viveu, todo mundo sabe o que fez. E justamente nesse momento de confronto, né, a pessoa, né, se sentiu envergonhada, sentiu uma culpa gigante, porque se contava muito com ela, né, porque o cargo político, né, ele dá muito poder sobre as pessoas, tem a capacidade de resolver as coisas ou de trancar as coisas. E em decorrência do mau uso desse livre-arbítrio, né, no fazer político, ele acabou prejudicando as pessoas. E aí, visto que, né, tantas coisas ruins aconteceram por causa, né, desse mau uso do livre-arbítrio na área da política, ele não se permitia, né, não se sentia merecedor nem de um alimento. Né? Ele queria, né, sabendo que talvez provocou fome, provocou mortes, né, porque na prática é isso que acontece quando se desvia dinheiro público, né, porque falta dinheiro no hospital, falta a merenda na escola, e sentindo todo esse peso, a pessoa estava ali, naquele momento, né, passando por uma expiação bastante dura. E aí fica uma lição muito importante, né, de que a gente sempre carrega dentro de nós mesmos o céu ou o inferno, né, que não é um lugar físico, e sim, na verdade, um lugar mental. Aquilo que a gente faz, cedo ou tarde, volta. Então, na verdade, quando a gente faz algo ruim para o outro, não é para o outro que a gente está fazendo. Esse algo de ruim que cada um faz é para si próprio, porque logo ali na sequência a gente acaba colhendo. E para que a gente não venha a cometer erros, justamente aí veio Jesus, para trazer todos os ensinamentos morais, né? Para trazer o jugo leve, ensinando o perdão, né? Ensinando a questão de a resolução de conflitos de forma pacífica, né? De forma amena. Né? Então, muitas vezes a gente comete erros justamente por não observar os preceitos, né? da moral cristã. Por fim, né? Eu acho que já temos bastante material para reflexão. A gente vai continuar então no próximo estudo, continuando no item número 8. Espero que todos possam ter gostado desse material, né? Possam compartilhá-lo, é uma forma de divulgar a doutrina espírita, de possibilitar também que as pessoas, entendendo esse caráter, né, de que existem muitas e muitas vidas, né, que muitas vezes podem estar numa situação de dificuldade, que essas dificuldades elas são temporárias, né, que elas têm um caráter, né, educativo, né,
Porque da mesma forma que quando o aluno está na escola, ele passa por um aperto ali no momento da prova, tem a angústia de fazer a prova, né? Enfim, de conseguir ultrapassar aquele momento. A vida, né? A encarnação também é parecida. A gente sente os revés, a gente sente as dificuldades, mas Deus ampara sempre a todos da melhor forma possível. A todo momento a gente pode sempre buscar a oração para buscar uma boa intuição para passar pelas dificuldades e sempre, né, tendo em mente, né, quando estivermos em dúvida de como proceder, observar a vida do Cristo, observar todos os ensinamentos que nos foram dados e assim, com certeza, né, as dúvidas vão acabar se esvaindo. Lembrar do seu, principalmente da lei maior, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque a gente, né, buscando a Deus, né, que é a máxima perfeição, e amando o próximo como a nós mesmos, né, porque ninguém quer se prejudicar, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter coisas boas. E aí, a gente buscando isso, né, estando próximo, né, de querer que o outro também tenha coisas boas, né, porque uma vez que a gente também quer, e estando próximo, né, buscando se conectar com a divindade, se conectar com Deus, buscando, né, estando próximo nesse nosso DNA divino, com certeza as coisas vão prosperar e vão facilitar a nossa vida no dia a dia. Então, mais uma vez, assim, encerramos esse momento de estudo e conto com todos, mais uma vez, para os próximos que ainda virão. Que todos tenhamos uma semana de muita tranquilidade, de muita paz. Que assim seja.